Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Queridos, continuação então da proposta 1, lá da apostila 2, segundo bimestre já, tá? Então, como era uma proposta aí um pouquinho mais extensa do que as outras, a prof dividiu ela em duas partes. Então, a gente inicia a aula de hoje na página 8, certo? E a prof vai pedir então aí que vocês já peguem o material, peguem a apostila, lápis, borracha, para que vocês venham acompanhando a aula junto com a prof e já resolvendo os exercícios, certo? Então vamos lá, vamos projetar aqui o nosso livro, tá? Então tá aí, ó. Primeiro exercício é o exercício 8 que vocês têm para resolver, que vocês vão criar uma tabela, tá? Prof, não lembro que tipo de tabela, como que eu vou fazer essa tabela, né? Ali na página anterior, na página 7, vocês têm ali os modelos de tabela, né? Então, vocês têm a tabela simples, né? E a tabela, então, de dupla entrada. E aí, vocês vão, então, olhar ali de novo, ali na página 7, ver, então, como se constrói essas tabelas, né? Qual é a diferença ali das duas, que a prof já explicou na aula passada. E aí vocês vão então montar essa tabela para descobrir as preferências das pessoas, então, com relação às palavras quebradas do poema. Qual poema, gente? Aquele poema lá da bicicleta que está lá na página 2 da apostila. Então, vocês voltam lá no poema e aqui fala, pede para que vocês fossem fazer essa atividade, né? Para a gente fazer aí pesquisando com relação à turma. Mas, nesse momento, vocês podem fazer essa pesquisa com as pessoas ali da casa de vocês, tá? Então, prof, sei lá, vou pedir para minha mãe, para o meu pai, para minha avó, para o meu irmão, para o meu primo, manda mensagem lá para o primo no WhatsApp, né? Fala ali do texto. E aí vocês vão fazer, então, essa pesquisa e vão representar, né, em uma tabela, as preferências, então, com relação àquelas palavrinhas lá do poema Bicicleta, tá? Então, vocês vão fazer a tabela e na sequência, então, vocês vão reunir os dados dessa tabela e construir um gráfico de barras. O que é um gráfico de barras, prof? É aquele gráfico, né, em que a gente tem as barrinhas ali sinalizando, demonstrando ali a quantidade ali de pessoas que vão gostar mais de uma palavra ou de outra, enfim, tá? E aí vocês têm que construir, então, o gráfico de barras com título, legenda e texto explicativo. Então, olha só, se vocês olharem aqui, o espaço parece pouco, né? Então, o que a prof vai aconselhar a vocês? Que vocês podem montar a tabela no caderno de vocês, podem fazer a tabelinha ali no caderno de vocês, e aí sim, o gráfico vocês constroem ele aqui. Então, vocês podem fazer um gráfico pequenininho, podem dividir, né? Então, a partezinha aqui pro gráfico, embaixo escreve a legenda aí para vocês, ou aqui do ladinho, né? De repente dá para fazer menorzinho o gráfico aqui, escreve a legenda aqui do lado, e embaixo pode ser o texto explicativo, então. Não é nada muito extenso, tá, gente? Mais resumidinho, mais sucinto aí, então, esse texto de vocês. Então, perguntem ali, leiam um poema para as pessoas, vejam o que elas mais gostam, tá? E aí vocês vão montar essa tabela e esse gráfico, então, aí para a prof. Na atividade 9, agora olha só, a gente vai continuar trabalhando com a questão, então, do poema, né? Mas agora vocês vão criar para a prof um texto, vão criar um texto poético, então vão criar um poema utilizando as informações do gráfico 5. Prof, onde está o gráfico 5? O gráfico 5 está na página 6, tá? Que é aquele gráfico que fala sobre os animais, né? Então, tem ali para vocês as localidades ali, né? A Ásia, a Oceania, o Caribe, a América Latina. Então, tem ali as localidades e tem, então, a demonstração lá para gente da quantidade de animais que já foram perdidos aí em cada um desses locais. E o que vocês vão fazer, então, para a prof? Aqui vocês não vão fazer gráfico, aqui vocês vão fazer um poema, tá? Então, na atividade 9, vocês vão construir um poema
do mesmo jeito que foi o poema da bicicleta. Então, vocês vão usar o recurso das palavras quebradas. Mas quais palavras, prof? Aquelas ali do gráfico 5, tá? Então, vocês vão pegar as palavras ali do gráfico 5, vão olhar para aquelas palavras e vão imaginar uma maneira de vocês produzirem um poema para prof, usando esse recurso de separar ali as palavras, certo? E aí, o que a prof pede para vocês? Já anotem isso agora, tá? Enquanto vocês assistem a videoaula, já vão anotando. Essa atividade 9 tem que mandar foto para a prof no WhatsApp. Gente, a prof tá marcando todas as produções, tá atribuindo nota a todas as produções. Então, terminou de fazer, prof, criei o meu poema, né? Tira a foto e manda para a prof. Então, a prof separa sempre um dia da semana, que é o dia que a prof vai ler todas essas atividades, vou ver o que vocês fizeram e vou registrar lá no livro da prof como atividade realizada. Combinado? Então, terminou, já faz aí a foto e envia para a prof. Aí a gente tem ainda nessa mesma página o exercício número 10, tá? Que é uma resposta pessoal, que ele pergunta assim, ó, que outros gráficos podem ser criados com base nos dados do poema A Bicicleta da página 2? Que outros tipos de gráficos será que a gente pode criar? Lá no gráfico lá da página 2, a prof tinha, deixa a prof ver, lá na página 2, só um minutinho, a prof tinha, não é na página 2, na página 4, né? A prof tinha o gráfico 3, que representava, então, era um gráfico de setores ou gráfico de pizza, né? Que representava, então, aí a, as palavras ali que eram quebradas e as não quebradas ali no poema. Então, vocês vão pensar, pesquisem nesses gráficos que são apresentados aí para vocês, que outro tipo de gráfico a gente poderia utilizar para representar, certo? É uma resposta aí pessoal, combinado? Então, vamos seguindo. Depois, nós temos na outra página, a página 9. O prof já vai arrumar aqui para vocês para ficar bem organizadinho, tá? Então, ó, a prof tem aqui a outra atividade, que é a atividade 11, tá? No gráfico 6. Agora, a gente tem um gráfico que ele apresenta aí várias informações, tá? E qual que é o título desse gráfico da prof? Olha só o meu título. Meu título é esse aqui, ó. Durante quantos dias da semana você costuma utilizar a bicicleta como meio de transporte? Então, foi feita essa pesquisa, tá, gente? Essa pesquisa, ela foi realizada e aí ela foi dividida, então, né, se a gente for aí classificar, vejam que não tem faixa etária, nada, né? A gente tem, então, aí dividido por gênero, masculino e feminino. Então, quanto por cento das mulheres usam a bicicleta no domingo, na segunda, na terça, na quarta, né? E quantos por cento de homem usam aí as bicicletas como meio de transporte durante aí os dias da semana? Em qual dia da semana será que é mais utilizado, tá? Então, olha só. Aí aqui nessa página, nós temos então aí a interpretação de gráficos, tá? Então, a primeira pergunta que eles fazem aí para vocês é: qual é o objetivo desse gráfico? Essa orientação que está aqui com a prof era uma orientação que a gente ia fazer a atividade de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Mas então, o que a prof vai pedir que vocês anotem aí como resposta é o seguinte, que o objetivo desse gráfico é demonstrar quanto homens e mulheres utilizam a bicicleta como meio de transporte durante a semana, tá? E aí, aqui, quando aparecem essas outras respostas aqui, é porque tem nessa pesquisa aí, foi uma pesquisa real, ela aconteceu mesmo. Eles quebram aí, então, eles falam da quebra de alguns mitos, tá? Que aparece aqui para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa pesquisa, ó, tem o link aqui, né? Vocês podem entrar lá, dar uma olhadinha, pesquisar. E aí, dentre esses mitos, ele tem alguns aí que, né, que são essa quebra desses mitos, que é a bicicleta só é boa para curtas distâncias, ou mulheres pedalam menos e fazem distâncias mais curtas do que os homens, ou ainda, ninguém usa
ciclovias, e assim vai, tá? Então, é toda uma pesquisa ali que tem. Então, o principal que a prof precisa que vocês anotem aqui é que o objetivo é mostrar a quantidade de pessoas, né? A quantidade de homens e a quantidade de mulheres que usam a bicicleta aí em cada dia da semana, tá? Aí nós temos então a alternativa B, que pede o seguinte: de acordo com o gráfico 6, em qual dia da semana teve mais usuários, tanto femininos quanto masculinos? E aí ele pede para vocês: você tem um palpite para explicar por que esse dia teve maior movimento de ciclistas? Então, se a gente olhar ali no gráfico, o dia que teve mais movimento aí, qual foi? Olha só, gente, se a gente contar aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Na sexta-feira a gente tem aí um maior número de usuários, então, aí da bicicleta como meio de transporte. Então, a sexta-feira foi o dia em que as pessoas entrevistadas mais utilizaram a bicicleta como meio de transporte. E aí eles pedem aí um palpite de vocês do porquê, né? Então, provavelmente isso acontece porque na sexta-feira é o dia em que o transporte público, o transporte em geral, principalmente nas grandes cidades, né? Ele ainda fica ainda mais complicado. Parece que a vida acelera muito mais, né? Na sexta-feira. E aí a bicicleta se torna um meio de transporte aí rápido, eficaz, né? De fácil locomoção, certo? Então vamos lá agora para a atividade C. Na atividade C, ele pede o seguinte: de acordo com o gráfico 6, quem utiliza mais a bicicleta nos finais de semana, sábados e domingos? Homens ou mulheres? De novo, a gente precisa olhar lá no gráfico, olha só, finais de semana, então seria aqui o 6 e o 7, né? Se a gente comparar aqui, ó, os homens estão utilizando muito mais a bicicleta, então, nos finais de semana. Então, a resposta para a alternativa C, para a atividade C, é os homens, tá? E aí ele pede qual é o dia da semana em que as mulheres mais usam a bicicleta que os homens, conforme o gráfico. Conforme o gráfico, o dia em que as mulheres mais usam ali é a quarta-feira, tá? E eles pedem para vocês por que isso acontece. E essa resposta aí, ela é pessoal. Então pensem aí, por que vocês acham que na quarta as mulheres usam mais, tá? Então criem aí as probabilidades de vocês, as possibilidades que vocês imaginam que possa então aí ser o motivo pelo qual as mulheres usam mais aí na quarta-feira. E a última pergunta, então, dessa atividade aqui é a alternativa E, e ela pede assim, ó: além dos dados observados, o que você achou interessante nesse gráfico 6? Essa é uma resposta pessoal, tá, gente? Então, vejam ali o que vocês gostaram, o que chamou a atenção de vocês aí nesse gráfico, o que está interessante ali, a maneira como foi exposto, enfim. Olhem aí e vejam, escrevam ali bem direitinho para a prof o que chamou a atenção de vocês aí nesse gráfico. E aí a gente já vai então para a atividade 12, tá? Na atividade 12, nós temos um outro gráfico, mais um gráfico aí para vocês, que é o gráfico 7. Nesse gráfico 7, nós temos então aí, ó, pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte por faixa de idade. No gráfico 6, a gente tinha a divisão ali por gênero, né? Masculino e feminino. Aqui a gente tem por faixa de idade. Então, olha só, começa até 14 anos e vai até 65 anos e mais, tem aqui sem resposta, tá? Então, olha só, esse aqui é também um gráfico, é um gráfico de barras aí, certo? E é um gráfico de barras na horizontal, que inclusive é a nossa pergunta, então, da primeira atividade aqui, da alternativa A, que ele pede o seguinte: que tipo de gráfico foi usado para mostrar o resultado do perfil de quem usa bicicleta em São Paulo, no que se refere à faixa etária? Então, o gráfico utilizado foi o gráfico de barras, mas esse gráfico ele está na horizontal e não na vertical, certo?
Então, é o modelo aí de gráfico, é o tipo de gráfico. A pergunta B, ela pede o seguinte: por que esse formato de gráfico foi escolhido para apresentar os dados ao leitor? Então, olha só, quando a gente vai fazer a representação aí de um gráfico, nós precisamos pensar também qual será o gráfico mais adequado, que tipo de gráfico eu vou escolher e que vai fazer com que o meu leitor ele perceba mais claramente as informações que eu quero passar para ele e de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil de ler então essas informações. E aí a resposta da B, na escolha desse gráfico de barras, então, na horizontal, ele se dá, olha só, tem a resposta aqui para vocês, porque esse tipo de gráfico é mais indicado para ilustrar comparações entre itens individuais. Então, olha só, nesse gráfico a prof tem vários itens, certo? Assim como a gente tinha no gráfico 6, que era o que? A representação por gênero, mas utilizando aí os dias da semana. Então, a gente tinha ali vários itens que eram, então, os dias da semana. E aqui a gente tem vários itens, né? A comparação aí de vários itens por faixa etária. Então, quando a gente faz isso, fica muito mais perceptível, muito mais fácil a gente perceber, então, aí essa relação de porcentagem, quantos por cento a mais, né? A quantidade ali de pessoas que usam mais a bicicleta, dependendo da idade ou não, certo? Então, é uma maneira mais fácil de representar, então, de apresentar, melhor dizendo, né? Essa comparação, então, aí entre esses itens. E a letra C é a nossa questão, então, que pede qual dos dados apresentados no gráfico 7 mais surpreendeu você e por quê? É uma resposta pessoal. Então, olha só, quando ele pergunta ali, as pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte por faixa de idade aí, é, olha só, o que mais tem aí, o que mais usa são pessoas de 25 a 34 anos, né? Mas olha só, gente, a gente tem uma porcentagem ali, e agora para eu falar a minha resposta, o que a prof analisou ali, que é dos 65 anos ou mais. A gente tem uma porcentagem aí bem significativa, né? Que é maior do que, por exemplo, quem tem até 14 anos. Então, quando a prof olhou esse texto aqui, né? Esse gráfico, a prof ficou fazendo essa análise ali e isso foi um ponto que me chamou a atenção. Isso meu, tá? De vocês, então, vocês podem pensar aí e ver que outra questão aí chamou a atenção de vocês, ou enfim, se foi a mesma coisa ali que a prof pensou também, tá? Tranquilo. E agora, olha só, agora nós temos a alternativa D, a questão D ali para vocês, que vocês então irão pesquisar aí, né? Fazer uma pensar um pouquinho aí na cidade de vocês, tá? Então, olha só, quando a gente pensa no trânsito da nossa cidade, aí da cidade em que a gente mora, será que se a gente fizesse uma pesquisa sobre faixa etária das pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte, será que a pesquisa na nossa cidade ela seria semelhante a essa que foi apresentada aqui para gente? Ou será que ela seria diferente, tá? Então agora essa atividade ela é uma atividade pessoal também, mas que a prof quer que vocês usem aí a imaginação de vocês e vocês comecem a pensar no trânsito da cidade de vocês, tá? Que vocês acham? Vocês observam assim, tipo, pessoas que, vão trabalhar, elas vão de bici, né? Nós temos um prof ali na escola que de vez em quando ele vai trabalhar de bici, né? Então ele usa o meio de transporte, ele usa a bicicleta como meio de transporte, né? Então, será que tem outras pessoas que vocês conhecem que também fazem uso da bicicleta como meio de transporte? E se a gente fosse pensar no todo, na cidade toda de vocês, seria semelhante? Então, vocês vão construir um gráfico para a prof. Esse gráfico vocês vão construir aqui na página seguinte, tá? É nesse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, ele
tem ali acho que é malha que chama, né? Se a prof não está enganada, acho que é isso. Quem é bom de matemática aí ajuda a prof, mas eu acho que é esse o nome. Que ajuda vocês, então, na construção dos gráficos. E aí vocês vão montar aqui para a prof um gráfico, tá? Colocando, então, aí as faixas etárias, tá? Então, as faixas etárias aí que vocês viram ali no gráfico 7 e vão colocar a porcentagem que vocês imaginam, então, né? Quando vocês observam o trânsito da cidade de vocês, que vocês olham, ah, nossa, tal pessoa está usando a bicicleta para ir trabalhar, tal pessoa está usando a bicicleta para ir no curso de inglês, então usa como meio de transporte. Então, vocês vão criar esse gráfico aí para a prof, colocando a faixa etária e a porcentagem daquilo que vocês imaginam que seja da quantidade de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte, certo? E por fim, então, claro, tá, gente? Façam aí o gráfico de vocês e nessas linhas aqui para vocês explicarem, tá? Ali fazerem um textinho ali sobre essa representação aí que vocês fizeram. No gráfico, na próxima atividade, que é outro gráfico, então, que vocês teriam que fazer aí, produzir para a prof. Esse já podem anotar do lado ali, que é foto também para a prof no Whats. Eu quero ver essa representação aqui desse gráfico, tá? São 2 fotos que vocês têm que mandar para a prof nessa semana. Então, olha só. Vocês vão agora pensar o seguinte. Olha a sugestão que a apostila traz. Caso uma pesquisa fosse feita com as pessoas de sua família, como ficaria a representação dos dados? Desenhe um gráfico em que constem título, subtítulo, corpo e legendas. Então, agora prestem bem atenção no que a prof vai explicar. Vocês vão pensar numa pesquisa. Sei lá, vamos pensar ali. Vocês podem fazer uma pesquisa sobre filme com a família de vocês. Vocês podem fazer uma pesquisa sobre alimentação. Vocês podem fazer uma pesquisa sobre livros. Vocês podem fazer uma pesquisa sobre esporte, tá? Então, vocês vão pensar numa pesquisa. Vocês vão pensar aí no que vocês gostariam de saber e de constatar aí os dados aí, saber os gostos aí das pessoas da família de vocês. Podem também mandar mensagem para o tio, para a tia, perguntando, fazendo a pesquisa toda, não tem problema, tá? E aí vocês vão transpor esses dados em forma de gráfico aí para a prof. Então, o título, vocês vão escrever o título, podem escrever aqui em cima mesmo, tá? Escreve o título. O subtítulo, o subtítulo é mais opcional. Se vocês quiserem, vocês podem colocar. Se achar que não, dependendo aí do que vocês criarem, não tem problema. O corpo do gráfico, então daí vocês vão demonstrar o gráfico aqui para a prof. Caprichem aí na letra, tá? Para ficar uma letra bonitinha, bem legível para a prof na hora que vocês mandarem a foto. E vocês vão fazer as legendas, então. E aí as legendas vocês podem usar esse espaço aqui de baixo. Ai, prof, não sei como eu vou fazer, prof, que jeito que eu vou fazer esse gráfico? Podem se inspirar nos gráficos anteriores aqui dessa proposta, tá? Lá na página 7 tem um gráfico bem bacaninha ali, bem dinâmico, né? Com as cores e tal, que é o gráfico lá da bicicleta que vocês fizeram para prof. Se vocês acharem, nossa, prof, não, vou fazer um gráfico parecido com o gráfico 4, vou fazer um gráfico parecido com o gráfico 7. Então, vocês podem usar aí a imaginação aí de vocês para construir esse gráfico, então, e pensar aí na pesquisa de vocês. Então, olha só, vocês têm 2 atividades que vocês precisam mandar para a prof essa semana. Lembrando que isso tudo a prof está registrando aí como pontuação, tá? Então, o que vocês têm que mandar para a prof? Essa atividade aqui, pesquisa, constrói o gráfico, faz todas as informações e lá na página 8, que é também uma produção de texto ali, que é a do poema. Então, são 2 fotos que vocês precisam mandar para a prof. Combinado? Meus amadinhos, olha só então a prof, vamos encerrando hoje por aqui, tá? Semana que vem tem outra videoaula, qualquer dúvida
mandem ali mensagem para a prof, que a prof vai atendendo vocês aí, na medida do possível ali que vai chegando, a prof já vai respondendo todo mundo, tá bom? Um beijo bem grande, se cuidem e semana que vem nós nos vemos de novo. Tchau, tchau!